O OBV é um daqueles indicadores que você utiliza querendo antecipar um rompimento, uma região aí que vem acumulando e você quer se antecipar ao mercado. Se você não me conhece, sou o Caio Lopes, analista de investimentos, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouco sobre o OBV, falando aí das suas características, para que ele é utilizado e por quem que ele foi criado, né? Bom, primeiro, em 1963, Joy Granville colocou em seu livro esse indicador e ele é basicamente, ó, vou inserir ele na tela, ele é um indicador acumulativo. Ele mede a pressão, né, o fluxo de compra e de venda aí em relação ao volume, tá? Então ele utiliza no seu cálculo algumas características, mas também baseado em volume. Então, fechamentos positivos, ele acrescenta o volume, ele acrescenta o movimento, e fechamentos negativos ele subtrai, tá? Basicamente, essa é a característica principal aí do OBV. Ele mede níveis de acumulação e distribuição, né, dos lotes, podemos dizer assim. Então, se os big players estão acumulando aquele papel, ou seja, só comprando, por exemplo, comprando, ou se eles estão começando a aliviar um pouco, estão muito posicionados e começam uma realização daquele ativo. É isso uma das coisas que o OBV nos mostra, tá? Comparado sempre com o volume do dia, né? E do movimento de preço, beleza? Bom, em um ativo, por exemplo, a gente pega aqui o movimento da Petro. Quando o papel está lateral e o OBV, por exemplo, rompe o último topo antes do gráfico fazer isso, é uma indicação do que o papel pode fazer na sequência. Só deixar aqui, claro, sempre muito bem registrado, né, e muito bem claro que essas coisas, apesar de serem características de um indicador e etc., elas não representam e nenhum outro indicador tem 100% de taxa de acerto. Então, utilizem sempre como um argumento a mais no que você está enxergando no gráfico, aquela estratégia que você já utiliza no seu dia a dia, e aí o indicador pode confirmar, talvez, aquela situação que você está enxergando e muitas vezes, né, poder te dar a condição de antecipar uma entrada aí na operação antes de necessariamente o padrão gráfico acontecer, tá? Bom, algumas estratégias operacionais em relação ao OBV. Divergência, mais um indicador, assim como já tem vídeo aqui no canal, inclusive, a playlist está aqui na descrição. Estocástico lento, vê divergência, MACD, vê divergência, o Trix, vê divergência, o IFR, vê divergência também. Então, esse é mais um indicador que nos sugere observar divergências para tentar entrar numa operação também. Rompimento no OBV, né, que foi isso que eu coloquei, e em acumulação procurar compras e tal, que basicamente é essa história do rompimento, tá? Por exemplo, como é que a gente pode mostrar isso? Se a gente pegar aqui, ó, essa movimentação da Petro, tá? Deixa eu tentar. O papel vinha trabalhando muito mais uma correçãozinha lateral, entrou uma correção um pouco mais para baixo aqui, a gente percebe, ó, o OBV vindo essa correção também. E aí, ó, o OBV rompeu aqui, ó, rompeu o último topo do próprio BV, claro, né? Basicamente um dia antes do candle dar aquela puxadona para cima. Então são situações aí que um grafista, por exemplo, vai ficar de olho para tentar observar e antecipar um rompimento do papel, querendo buscar sempre o melhor posição de compra, se for numa situação dessa, tá? Aqui, deixa eu ver se aqui teve alguma situação assim, o OBV rompeu. Eu só trazer ele um pouco mais para baixo, vai ficar mais fácil, né? Ele rompeu aqui, só que aí já tá, foi no dia que a Petro abriu com gap de alta, renovando a máxima histórica. Eu particularmente, tá, assim, não utilizo esse indicador e sempre vou frisar bastante para tomar um pouco de cuidado com essas histórias de querer antecipar. Eu sempre falo que o gráfico muitas vezes mostra para gente antes de notícia, antes de indicador e antes de qualquer coisa, o que pode vir a acontecer, tá? Então,
cuidado com essas histórias de antecipação, que elas, apesar de quando dá certo é interessante, mas o problema é que às vezes dá certo uma, duas vezes e ao longo do tempo você mais perde do que ganha. Então sempre tome um pouco de cuidado em relação a isso. E eu sempre costumo falar, né, que eu não utilizo nada dessas coisas, por exemplo, no meu dia a dia, e ainda assim a gente tem, assim como você está vendo aqui no banner ali aí embaixo, mais de 50% de lucro no acumulado, né, das recomendações que eu faço na minha comunidade. E por quê? Porque eu opero de maneira objetiva, muito simples, sem muita firula, sem muita querer antecipar movimento e tal. Até gravei um vídeo aqui pro canal falando dessa história de não confundir ansiedade com agressividade, né? As pessoas costumam, mas eu sou agressivo. Não, muitas vezes você é ansioso, não é agressivo. Não tem nada para fazer ali, você quer se posicionar porque na tua cabeça tem que acontecer tal movimento. O mercado não tá nem aí para isso. Então a gente tem que ser técnico aí. E eu tenho plena convicção com os meus mais de 15 anos aí de mercado financeiro que a paciência e a disciplina são muito mais importantes do que querer antecipar movimento e tal, porque isso a longo prazo é muito mais frustrante do que benéfico aí pensando no nosso dinheiro, tá bom? Então, ah, divergência aí sim é uma estratégia dentro desse indicador que me faz gostar dele, tá? Não a história de antecipação e rompimentos, mas sim a história da divergência. Isso eu acho bem interessante. E mais uma vez, assim como eu falei nos outros indicadores, e também tem essa história da divergência, utilize divergências quando o ativo está formando a favor da tendência prévia. E não querendo também caçar topo ou caçar fundo no papel, porque está dando divergência, por exemplo, divergência de alta num ativo em tendência de baixa, mas que não, você está vendo que está numa forte tendência de baixa, aí você vê uma divergência, quer entrar e muitas vezes não vai conseguir ter boas operações, sendo que se você focasse em operar divergência a favor da tendência, teria um resultado muito mais expressivo, né? E muito menos traumático aí a favor, tá? Então, é basicamente isso. Você pega um ativo, ó, quando entra em tendência, eu nem sei se vai acontecer, tá? Tô usando o Petro aqui como referência para todos os meus vídeos de indicadores, porque tanto faz, né? Mas, ó, só para mostrar, por exemplo, aqui o ativo vinha dando, formando um sinalzinho de pivô de baixa muito curto, que abre espaço para uma correção da última pernada aqui. Não teve divergência de alta, mas a gente percebe aí que o papel já voltou a subir. Teve, ó, no vídeo sobre MACD, por exemplo, eu usei essa situação aqui da Petro para mostrar a divergência de alta que teve no MACD e ó, vou mostrar para você também a divergência de alta no OBV aqui, para você perceber, ó, como é interessante essa situação, tá? Não tô nem falando que, por exemplo, o papel tava numa tendência, porque essa pernada acabou desconfigurando a tendência de alta, mas permitiu aí uma entrada, né, para quem estava acompanhando aqui, permitiu uma possibilidade de comprar o papel, porque a divergência vinha a favor da tendência prévia. Então, a tendência prévia do papel era para cima. E isso sempre tem mais força do que uma reversão de tendência, tá? Isso eu acho bacana mostrar para vocês. Então, tá aí, ó, mais uma vez, mostrando outro indicador que deu também uma condição aí de divergência a favor do movimento prévio lá, né, da tendência prévia e não do movimento aqui que descaracterizou momentaneamente a tendência, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. É um indicador bem interessante. Hoje em dia ele é bastante utilizado aí pelos grafistas, tá? Ele foi um dos primeiros indicadores aí a mostrar esse fluxo, né, positivo e negativo do volume. Então, pô, foi colocado num livro em 1963, ou seja, já foi muito testado e até hoje é bastante utilizado aí por grafistas e operadores do mercado financeiro, mas sempre com essa cautela aí de não querer antecipar tudo e sair clicando achando que vai se dar bem na frente do mercado, porque isso não vai acontecer, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo
sugestão de um indicador que você queira que eu grave para você. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Fui!